61 anos. Esse é o tempo que a seleção brasileira não perdia um jogo por mais de 3 gols para a seleção da Argentina. O 4-1 aplicado pelos atuais campeões mundiais, sem a presença de Messi, estabelece a pior derrota do Brasil na história das eliminatórias. Nesse vídeo vamos analisar passo a passo da derrota de ontem, que vai se consolidando como a pior derrota da seleção brasileira pós 7-1. Antes de começarmos, eu tenho um recado dos nossos parceiros do mercado Bitcoin. Com 4 milhões de clientes em 12 anos de operação, o MB Mercado Bitcoin é a plataforma de investimentos número 1 na América Latina quando o assunto é ativos digitais. O MB é referência em blockchain e também em economia tokenizada, operando com os mais altos padrões de transparência e integridade financeira. Ele representa um universo completo de investimentos digitais e é muito seguro, tanto que atua com total conformidade com órgãos reguladores, como o Banco Central e o CVM, por exemplo. Para quem sempre sonhou em ter um Bitcoin inteiro na conta, o MB está agora com uma campanha incrível. A cada R$200 negociados na plataforma, você vai ganhar um cupom para ter a chance de ganhar um Bitcoin inteiro. Como que isso funciona? Primeiramente, você vai se cadastrar no mercado Bitcoin. O link estará aqui na descrição. Para se cadastrar lá é super rápido, super fácil e sem contar também que o cadastro é gratuito. Você vai então depositar e negociar nas plataformas. E a cada R$200 que você negociar dentro do MB, você vai ganhar um cupom. Quanto mais cupons você tiver, mais chance de você ganhar um Bitcoin inteiro. Lembrando que existe o limite de 1.000 cupons por cliente. Ponto importante aqui a ser ressaltado: não adianta você só depositar R$200 na sua conta do MB. Você tem que depositar os R$200 e fazer alguma movimentação. Aí sim, você vai ganhar um cupom. Então, como eu disse, o link vai estar aqui na descrição. Bora fazer o seu cadastro no MB e, muito importante, bora estudar antes de fazer os nossos investimentos. Como eu sempre digo, o MB é uma ótima oportunidade para quem quer dar os seus primeiros passos no mundo dos ativos digitais, mas não sabe como começar. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostaram do choque de realidade que a seleção brasileira teve ontem? Porque por muitas vezes eu fiz análises aqui no canal alertando muitas das coisas que aconteceram ontem. Inclusive, nessa semana, eu tinha feito um vídeo analisando a seleção da Argentina. E nos comentários tinha gente falando que a seleção da Argentina não era tudo isso, que o Brasil iria ganhar o jogo, que iria ganhar o jogo na raça. Muita gente falando que eu mesmo não sabia do que eu estava falando, porque eu nunca tinha jogado futebol. E realmente, eu nunca joguei futebol num nível profissional, mas eu acompanho tudo que vocês possam imaginar. Várzea, base, profissional, e não é acompanhando só vendo da televisão. Eu acompanho vendo de perto. Então muitas das coisas que eu falo porque eu tenho propriedade, eu vejo o que eu estou falando. E sendo bem sincero, o jogo de ontem era tragédia anunciada, porque a seleção da Argentina, eu já tinha falado para vocês, eles não são à toa os atuais bicampeões da Copa América, os atuais campeões da Copa do Mundo e líderes das eliminatórias. Eles têm uma base de time já. Esse time que jogou ontem contra o Brasil é a base que foi campeã em 2022. Então olhem só quantos anos eles já estão jogando juntos, com o mesmo treinador, com um estilo de jogo já definido, sem contar que eles estavam jogando em casa, com o apoio da torcida. São jogadores muito comprometidos taticamente e, acima de tudo, jogam com muita raça, muito amor à camisa. Você vê que os jogadores da Argentina realmente têm orgulho de estarem servindo o seu país. Agora, em relação ao jogo de ontem, eu quero destacar aquilo que eu vinha falando desde a semana passada: meio-campo. Jogo de futebol se ganha no meio-campo. É uma coisa que o Guardiola fala há pelo menos 10 anos. Você pode ter 11 contra 11, mas dentro de um jogo de futebol você ganha a partida por pequenos duelos individuais. Então, quanto mais duelos, por exemplo, você ganha no meio campo, ganha nas laterais, maiores são as suas chances de ganhar o jogo também. Então imaginem como que a seleção brasileira vai ganhar a maioria dos duelos no meio campo, que é a parte mais importante do campo, se a Argentina entrou ontem com 4, 5 jogadores no meio campo e o Brasil com 2, que foram o André e o Joelinton. Então tinha o André e o Joelinton correndo contra De Paul,
McAllister, Enzo Fernandes, Paredes, Thiago Almada, que são todos ótimos jogadores, e eu tinha destacado isso aqui. Além deles preencherem muito bem o espaço, são jogadores intensos, têm parte física, são fortes na marcação, saem pro jogo, tanto que vocês viram. Olhem só os meio-campistas que fizeram gols ontem. Enzo Fernandes, teve gol do McAllister, depois o Simeone entra no segundo tempo, vem do meio-campo, faz um gol também. Então vocês estão entendendo a importância de você ter um meio-campo forte, um meio-campo competitivo? A Argentina, por muito tempo, eu falei isso aqui no canal, teve grandes ataques. Messi, Di Maria, Agüero, Higuaín, Tevez, enfim. Jogadores todos de nome. Só que eles só foram ganhar a Copa do Mundo quando eles arrumaram o meio-campo e estruturaram também a sua defesa. Sem essa base, não tem como você querer ganhar. E eu vou mais além. Pegando o que a Argentina produziu ontem, foi 4-1, que já foi uma humilhação. Só que com o que a Argentina produziu, seria totalmente justo se o jogo acabasse 6-1, 7-1, porque a Argentina criou oportunidades para ganhar dessa maneira. Se fosse 6-1, 7-1, tava justo, porque eles ainda desperdiçaram algumas oportunidades e o Bento fez também algumas defesas. Outro detalhe que também tem que ser ressaltado. Se criou um clima para esse jogo muito hostil, de que a Argentina iria bater, só que em nenhum momento teve confusão, teve tumulto, a surra foi apenas na bola, a surra foi apenas no futebol. Claro, eles fizeram as faltas que eles costumam fazer para matar contra-ataque, para cozinhar o jogo, que é algo normal. Mas violência mesmo, zero. A surra foi só na bola. Sem contar também com o fato de que eles jogaram sem dois jogadores importantes. O Messi, que vocês conhecem muito bem, talvez se ele estivesse ontem no jogo, eles poderiam ter feito 2, 3 gols a mais, como o próprio Julián Álvares ressaltou, e eles jogaram sem o Lautaro Martínez, que para muitos é um jogador ruim, só que ele tem aí 30, 40 participações em gols toda a temporada na Inter de Milão. E é um jogador que, na ausência do Messi, certamente seria o companheiro de ataque do Julián Álvares. Nós vamos por partes, tá? Falei da seleção da Argentina, agora nós vamos falar do Dorival, depois eu vou falar dos jogadores e aí nós vamos para a conclusão final. Vamos falar então do Dorival Júnior, nosso treinador. Cara, sendo bem sincero, o Dorival não deveria nem ter sido escolhido para ser o treinador do Brasil. A verdade é que a gente perdeu 3 anos de preparação para a Copa de 2026. Porque depois que o Tite saiu, toda a gestão da CBF para ter um novo treinador foi uma coisa ridícula. Nós tivemos o Ramon como interino, que é um cara que, para ser bem sincero, não deveria nem ter a oportunidade de treinar os times de base do Brasil, porque ele não faz bons trabalhos. Depois nós tivemos o Fernando Diniz com aquela promessa de que o Ancelotti viria. Aí fica o questionamento. Vocês entenderam por que o Ancelotti não veio para a seleção? Vocês acham que ele vai vir para a seleção com essa bagunça que é a seleção, que é a CBF? Acham que ele vai trocar o Real Madrid, que é um time estruturado, organizado, onde ele tem os melhores do mundo na mão, para treinar o Brasil? Vamos ser justos, né? Então o Diniz sai, o Ancelotti não vem, e aí então vem o Dorival Júnior treinar a seleção. Para nível de clube no Brasil, ele vinha de um bom trabalho no São Paulo, para ser justo. Mas para a seleção é demais para ele. O trabalho do Dorival na seleção, ele é horrível desde o início, desde o começo. Convocações sem sentido, escolhas de time titular sem sentido. Então ele tá aí há mais de 1 ano no cargo, ou no caso agora quase 1 ano certinho. E a seleção brasileira não tem um time definido, não tem sequer um estilo de jogo definido. E aí eu queria recordar a vocês que em 2024, numa entrevista coletiva, o Dorival ainda disse que a seleção brasileira estava evoluindo bastante e que a seleção brasileira seria finalista da Copa do Mundo de 2026 e que poderiam cobrá-lo no futuro. Aí eu faço mais uma pergunta. É desse jeito que o Brasil vai chegar na final da Copa de 2026? Porque, sendo bem sincero, com esse futebol medíocre e com muitos desses jogadores aí, a seleção brasileira vai para mais uma Copa para ser figurante. Se chegar nas quartas de final com esse futebol aí, vai ser muito. A derrota de ontem tem uma grande parcela de culpa do Dorival, porque a convocação dele foi uma convocação muito ruim e a gente analisou juntos aqui no canal. Cara, ele convocou jogadores como se a seleção brasileira fosse ser feita só de atacantes. Você tem que ter um meio-campo forte. Você precisa ter jogadores no meio-campo que sejam de marcação, jogadores que fazem você ficar com a bola, jogadores que sejam intensos.
e ele convocou um meio-campo completamente meia-boca. E a situação ficou ainda pior depois que nós perdemos os nossos titulares, o Gerson e o Bruno Guimarães. Sendo bem sincero, eu não tô falando que se o Gerson e o Bruno jogassem ontem, a gente não perderia. Porque pra mim, mesmo com o Gerson e com o Bruno Guimarães, já seria um baita sufoco. Só que o erro do Dorival nessa história é que além de ter convocado muito mal, ele quis jogar na Argentina contra um time totalmente estruturado com só 2 jogadores no meio campo. E colocou 4 atacantes. Seria muito melhor, muito mais prudente, ele dar uma fechada no time, colocar 3 jogadores no meio campo, 3 jogadores de ofício no meio campo e jogar fechado, abaixa a linha, sai no contra-ataque na velocidade do Vini, do Rodrigo, do Rafinha. Então é uma coisa que eu vi, muitos de vocês viram, mas o nosso treinador não viu. E uma coisa que me incomoda muito, o Brasil não consegue ficar com a bola. Então como que eu vou explorar o melhor do Vinícius Júnior, o melhor do Rafinha, o melhor do Rodrigo, se o meu time nem fica com a bola? Aí muitos dizem depois, poxa, o Vini não joga na seleção que joga no Real Madrid, o Rodrigo não joga, só que a diferença é que lá a bola chega para eles. O meio campo do Real Madrid tem Valverde, Bellingham, Ceballos, Tchouaméni, Camavinga, Modric. A bola vai chegar para os atacantes. No Barcelona, o Rafinha não joga sozinho. A bola vai chegar nele porque vai ter Casadó, vai ter Pedri, vai ter Gavi, vai ter uma infinidade de jogadores de qualidade para a bola chegar nos atacantes e eles terem que fazer a função deles. Na nossa seleção, a gente não consegue sair do campo de defesa tocando bola. É uma coisa muito louca. Sem contar que a nossa seleção não tem aproximação nenhuma. Quando a gente consegue passar no meio de campo, é bola no Vini, bola no Rodrigo, bola no Rafinha e se virem. Aí você vai pegar em comparação o time da Argentina, olhem só quantas vezes os laterais não deram opções. Então o Depô pegava na bola, o Molina já disparava. O Almada pegava na bola, o Tagliafico disparava. Então, eles conseguiam criar superioridade numérica nas pontas. Enquanto o Brasil, por várias vezes, principalmente no primeiro tempo, o Vinícius Júnior pegava a bola e ficava sozinho. O Arana nem opção dava. Aí vinha e, lógico, a Argentina dobrava a marcação. Então o Vini pegava a bola e se ele quisesse passar, ele tinha que passar pelo Molina, passar pelo Romero e passar pelo Depou. Fica difícil, né? Ele pode passar de 1, mas não vai passar de 3. Então olhem só, por muitas vezes nós criticamos os trabalhos do Tite, dizendo que a seleção brasileira não jogava bonito, que a seleção brasileira... coisas assim. No fim das contas, olhem só como pelo menos os times do Tite eram muito mais organizados. Não tô dizendo aqui que o Tite tem que voltar para a seleção, tá? Não é nada disso. Mas a gente tinha uma seleção minimamente organizada, defensivamente sofríamos poucos gols e mesmo assim fomos para a Copa do Mundo e caímos 2 vezes nas quartas de final. Aí fica o questionamento, se aquele time organizado do Tite já penou na Copa do Mundo para seleções inferiores, o que vai acontecer com essa seleção do Dorival? Nós estamos a 1 ano da Copa do Mundo e nós não temos um time definido, um estilo de jogo definido e enquanto isso, a Argentina está mais do que pronta para a Copa, vocês viram aí ontem. A França tá mesclando com alguns jogadores jovens, tá pronta para a Copa, é o mesmo treinador, tem 3 mundiais, se não me engano. A Espanha tá pronta para a Copa, porque esse time deles agora é a base que ganhou a Nations, é a base que ganhou a Euro do ano passado, cheio de jogadores sub-23, então eles estão prontos para a Copa. O Brasil quer fazer o quê? Vai ser figurante de novo? Para mim, com a atual situação da seleção brasileira, com esse 1 ano horrível de trabalho do Dorival, para mim, ele tem que cair hoje. E o Brasil, o mais rápido possível, arrumar um novo técnico. Eu vou falar disso mais pro final do vídeo. Agora a gente vai falar dos jogadores. Primeiro, de uma maneira geral, uma seleção sem alma, uma seleção sem raça e os jogadores sentiram demais o jogo de ontem. Tinha jogador ontem que tudo que ele tentava, ele errava. Não conseguia nem ficar de pé. Os jogadores, como eu disse por muitas vezes, não conseguem repetir na seleção mesmo o futebol dos clubes, o que é verdade. E parte disso é culpa do treinador, mas também tem culpa dos próprios jogadores. Tem muito jogador nessa seleção que tá se omitindo, que não quer assumir responsabilidade. Para mim, uma das coisas mais gritantes que tem é numa saída de bola, os meio-campistas não aparecerem para dar opção para receber essa bola. Mesmo que você esteja de costas, você tem que dar essa opção para os zagueiros e para os laterais. Os nossos meio-campistas não fazem isso. Enquanto isso, você pega na Argentina, o Enzo Fernandes recebe a bola na pressão, devolve de primeira, sai da pressão. O mesmo pro Depou, pro Paredes, pro McAllister.
nossa seleção parece que tem medo de jogar. Agora a gente vai falar individualmente de cada jogador. Começando com o goleiro Bento, uma péssima atuação ontem. Eu acho até que o filme do Bento ficou tão queimado que talvez ele nem volte mais para a seleção brasileira. Falhou claramente no primeiro gol, né? Demorou para sair depois de uma indecisão do Murilo com o Arana. E o terceiro gol, falha dele também. Ali, a área é do goleiro. Sai socando tudo e derruba quem tiver que derrubar. Não sei se ele ficou com medo de fazer o pênalti, mas foi antecipado pelo McAllister e tomou um gol no momento em que o Brasil poderia crescer no jogo, porque o jogo estava 2-1. Falando agora do lateral direito Wesley, que teve oportunidade como titular na vaga do Wanderson. Cara, um jogo muito difícil pro Wesley, teve que marcar o Almada, por muitas vezes o Almada segurava a bola, o Tagliafico ainda fazia a ultrapassagem e ele ficava perdido sem saber quem que ele ia marcar. Nas bolas esticadas sofreu bastante, mas pra mim é talvez um dos menores culpados do resultado de ontem, sendo bem sincero. É um jogador jovem, de potencial, acabou sendo condenado pelo coletivo. Vamos agora falar do Marquinhos, que pra muitos é o nosso zagueiro e capitão pra próxima Copa. Pra muitos, Marquinhos é intocável. Quando eu falo há 2 anos aqui no canal que o Marquinhos tem que parar de ser convocado, muitos vêm aqui nos comentários e dizem que eu tô perseguindo o Marquinhos, que eu sou o maior hater do Marquinhos, só que não é isso. O que vocês não veem é que o Marquinhos, ele era jogando do lado do Thiago Silva, e ele é totalmente outro depois que o Thiago parou de ser convocado para a seleção brasileira. Quando coube ao Marquinhos liderar o sistema defensivo da seleção brasileira, olhem só como o nosso nível caiu. Essa é a grande verdade. O Marquinhos é um zagueiro que ele sai da área e não define nada. Peguem ontem o primeiro gol da Argentina. Ele sai da área, o Julián Álvares gira em cima dele sem tocar na bola. Ele não dá o bote, ele não rouba a bola, ele não faz a falta. E não é a primeira vez que o Marquinhos faz isso. Tem um jogo muito claro em que isso acontece. Brasil e Uruguai nas eliminatórias de 2023. Aquele jogo em que o Neymar machucou o joelho. Se você pega a origem de um dos gols do Uruguai, o Marquinhos sai da área e não define o que vai fazer. O que acontece? O Darwin Núñez atropela ele e faz a jogada do gol do Uruguai. Então, se esse vai ser o nosso zagueiro, o nosso capitão, muita coisa está explicada. O zagueiro, o capitão, ele tem que ser um cara que passa segurança. O Marquinhos, sendo bem sincero, não passa segurança nenhuma. E não é de hoje, não tô falando pelo resultado só de ontem não. Só queria expor isso para muitos que acham que o Marquinhos é intocável na seleção. Não pode ser intocável na seleção. Vamos falar agora do companheiro de zaga do Marquinhos ontem, o Murilo, que entrou numa fria, entrou na vaga do Gabriel Magalhães, que foi suspenso contra a Colômbia, e o jogo de ontem ficou pesado demais pro Murilo. Sentiu muito o jogo, querendo ou não, foi a primeira partida dele como titular da seleção e acredito que também pode acabar sendo a última, porque mesmo sendo muito novo, a impressão que o Murilo deixou foi a pior possível. Então, certamente, se ele voltar a ser cogitado por alguma convocação no futuro, o nome dele vai sofrer uma forte pressão popular, tanto da torcida quanto acredito que também da imprensa. O Murilo foi muito mal e não foi nem sombra do que ele costuma ser jogando no Nottingham Forest na Premier League. Querendo ou não, é um nível de pressão e de cobrança também completamente diferente. Ontem ele errou tudo que ele tentou, ele falhou no primeiro gol, porque ali ele tem que chegar rasgando tudo, definindo. Olhem só se o Romero ou o Otamendi, se eles dão mole na seleção da Argentina. Qualquer bola para dividir, eles chegam chutando tudo, trincando. E o Murilo ontem foi ali mole pra bola, o Arana também foi mole, saiu o primeiro gol. Vem o segundo gol, a bola é cruzada para dentro da área, o Murilo não consegue cortar, que é uma coisa que ele faz com extrema facilidade no Nottingham Forest. Sai então o segundo gol da Argentina. Terceiro gol, não acho que foi só culpa dele, mas também foi nas costas dele que o McAllister correu para fazer o gol. Atuação extremamente desastrosa, uma grande decepção, substituído no intervalo. Vamos falar agora do nosso lateral esquerdo, Guilherme Arana. Cara, olhem só, a situação hoje para a lateral esquerda do Brasil ela é tão gritante, tão horrível, que o Guilherme Arana é um jogador que está aí há 2, 3 anos na seleção brasileira, mesmo vindo de uma queda de rendimento no Atlético Mineiro. Eu acho que depois do jogo de ontem, é pra ontem se pensar em Caio Henrique e Carlos Augusto nesse um ano que a gente tem pra Copa. Tentar preparar esses dois. Porque se quiser ir pra mais uma Copa com o Alexandro, Alex Telles, não vai dar certo. Guilherme Arana ontem, péssima atuação, nitidamente em choque. Errando tudo que tentava, não conseguia ficar de pé, sem contar que teve a falha no primeiro gol, foi no setor dele que saiu o cruzamento do segundo gol, e o quarto gol também, ele para na jogada. O Simeone corre na frente dele e ele fica parado. Quando ele tenta chegar, o Simeone já tá fazendo gol. Vamos pro meio campo, onde só tínhamos 2 jogadores. Primeiramente, vamos falar do André. Eu acho que o André, talvez, de ontem seja um dos menores culpados também. Ele foi muito mal na saída de bola, é verdade, perdeu muitas bolas na saída,
Só que também é desleal um jogador correr sozinho contra 4 ou 5 da Argentina. Ele tinha que correr para lá e para cá contra o Depou, contra o McAllister, contra o Enzo, que são jogadores que se movimentam muito. E então ele mal conseguia ficar com a bola e tinha que ficar no bobinho. Então o André foi muito mal no jogo de ontem, mas para mim ele não tem tanta parcela de culpa assim. Agora vamos falar do Joelinton. Eu tinha falado do Joelinton no jogo contra a Colômbia, não falei? E muitos de vocês vieram nos comentários dizer que eu tava condenando o Joelinton por um erro, que ele era um bom jogador, que ele jogava muito bem no Newcastle, e tudo bem, ele pode jogar bem lá no Newcastle. O que eu falei pro Murilo serve pro Joelinton. Uma coisa é você jogar no Newcastle, uma coisa é você jogar no Nottingham Forest, e outra completamente diferente é você jogar numa seleção brasileira. Ele já tinha ido muito mal no jogo contra a Colômbia, porque eu achei que ele entrou dormindo, o jogo a 200 por hora e ele a 30, tanto que o gol da Colômbia sai de uma bola que ele perde pro John Arias na cabeça da área. Chega o jogo de ontem contra a Argentina, poxa, eu nem achei que ele tinha que ser o titular, sendo bem sincero. Eu já falei que eu entraria com André, João Gomes e Ederson, para tentar preencher mais o meu campo e tentar ganhar mais disputas na parte física. Beleza, Joelinton foi escalado como titular. Perdeu diversas bolas no sistema defensivo e parecia lento. Ele não dava dinâmica pro jogo, só tocava de lado, tocava para trás. Tocava de lado, tocava para trás. Na marcação, não marcava ninguém, só ficava cercando, fazendo sombra. Tanto que, terceiro gol, ele podia ter acompanhado o McAllister. No segundo gol, que a Argentina vem tocando de lá de trás, ele não deu uma trombada, não tentou fazer uma falta, ficou só assistindo. Quando um jogador como o Joelinton, como o Murilo, que eles não são tão conhecidos aqui no Brasil, eles têm uma oportunidade e não abraçam, a chance de depois eles não voltarem para a seleção é muito grande. E aí não é uma questão de perseguição. O Joelinton teve quase um jogo inteiro contra a Colômbia. Não rendeu, agora teve meio tempo contra a Argentina e também não rendeu. Então, como eu disse, ele pode ser um bom jogador no Newcastle. Para a seleção, ele não foi bem. Simples assim. Agora é hora de falarmos do Rafinha, que eu já tinha deixado bem claro que se tornou uma referência da seleção por tudo que tem feito no Barcelona, só que ontem o jogo do Rafinha foi uma vergonha. Por muitas vezes ele se omitiu do jogo, essa é a grande verdade, e quando foi, de fato, ter a bola no pé, errou demais, se precipitou muito nas tomadas de decisão. Outro jogador que eu acho que sentiu o jogo, por tudo que teve no pré-jogo também. Disse lá em entrevista pro Romário que daria porrada nos argentinos se precisasse dentro e fora de campo, e acabou chamando para si uma responsabilidade e pressão que ele não estava pronto para assumir. Ficou nítido que o Rafinha meio que se arrependeu do que ele falou. Gerou um outro clima pro jogo e, enfim, com a bola no pé mesmo, ele desapareceu. Não gostei do jogo dele de ontem. No fim, ele não deu porrada em ninguém, os argentinos também não deram porrada, a não ser na bola. E agora ele tá sendo piada no mundo todo e principalmente na imprensa argentina. Vamos falar do Rodrigo. Pra mim, péssima data FIFA do Rodrigo. É um jogador que vocês sabem, eu gosto bastante, coloco muita expectativa nele pela qualidade que ele tem, pelo que ele faz no Real Madrid, mas a data FIFA inteira do Rodrigo foi ruim. Ontem contra a Argentina, pouco produziu com a bola no pé, é a grande verdade, perdeu a maioria das disputas e contra a Colômbia também já tinha feito um jogo bem tímido, também deixou demais a desejar. Pela qualidade que ele tem e pelo fato de ele ser o camisa 10 na ausência do Neymar, a gente espera muito mais. Rodrigo tem que render mais na seleção. Vamos falar do Vinícius Júnior agora. Cara, eu achei que o Vinícius Júnior, do ataque, ainda foi um dos que mais tentou, junto com o Matheus Cunha. Pegava a bola na individual, tentava passar de 1, 2, só que como eu disse, ninguém o ajudava quando ele pegava a bola e a marcação estava duplicada, triplicada. Como que ele vai fazer alguma coisa? Por muitas vezes, o Vinícius Júnior tinha que buscar a bola quase que no pé do Guilherme Arana. Tão longe do gol, vai fazer o quê? Claro, os argentinos são fortes na marcação. Como que ele vai produzir alguma coisa? Foi abaixo ontem, mas também um dos menores culpados, porque a estrutura do time, principalmente no meio-campo, que começou errada. Falando agora do Matheus Cunha. Pra mim, o único jogador de todos dessa seleção que não merece nenhuma crítica. Foi um dos poucos que jogou com raça, que lutou, fez falta, sofreu falta, tanto que o gol marcado pelo Brasil é de mérito único e exclusivo do Matheus Cunha, porque ele que vai fazer a pressão, rouba a bola do Romero e acaba fazendo o gol. De resto, tentou algumas outras boas jogadas, mas era parado na falta também, mas pelo menos demonstrou vontade, raça, coisa que outros não demonstraram. Depois, no segundo tempo, acabou sendo recuado para o meio campo e aí sumiu do jogo. Agora vamos falar dos jogadores que vieram da reserva. No intervalo, um dos que entrou foi o Léo Ortiz. Entrou quase tão em choque quanto o Murilo. É que acabou não falhando em gols como o Murilo. Mas nem de longe foi o mesmo zagueiro que a gente costuma ver no Flamengo.
Principalmente na saída de bola, a bola estava pegando fogo no pé do Léo. Ele ainda teve uma falha numa cabeçada que ele tentou tirar e o Julian Álvares ainda quase fez um golaço de cobertura. Falando do João Gomes, que entrou no intervalo na vaga do Joelinton. Também foi tão mal quanto o Joelinton, isso se não foi ainda pior. Tava com dificuldade de saltar a primeira linha, tava buscando a bola praticamente no pé dos zagueiros, chamando a Argentina para o campo do Brasil, sem contar o desespero. Muitas bolas que foram tocadas para o João Gomes, ele simplesmente se livrou da bola por medo de jogar. Endrick também foi outro que entrou no intervalo, acabou entrando na vaga do Rodrigo. Esse aqui, eu não vou nem dizer assim que ele não merece crítica, porque para mim, pelo que fez em campo, quem não merece crítica só é o Matheus Cunha. Agora o Endrick, vamos ser sinceros, o Endrick é um coitado. O Endrick nem foi convocado para a seleção, vamos começar por aí. Ele caiu de paraquedas na seleção depois do corte do Neymar. O treinador nitidamente nem dele gosta. E o que acontece? A primeira opção do Dorival para a data FIFA quem era? O João Pedro. Depois do João Pedro era quem? O Matheus Cunha. João Pedro é titular contra a Colômbia, Matheus Cunha entra durante o jogo, beleza? Brasil ganha o jogo, um jogo jogado em casa, mais tranquilo, Endrick nem é cogitado para entrar. Chega o jogo na Argentina, João Pedro joga? Não joga. Matheus Cunha ganha a vaga de titular. Pela lógica do Dorival, quem teria que entrar durante o jogo? O João Pedro. O João Pedro não foi a primeira escolha dele quando ele fez a convocação? Mas não. Parece que sempre que está sob pressão, que vai entrar numa fria, o Dorival apela para o Endrick. Quase que como se fosse para queimar o jogador. Isso é muito feio. E é uma coisa que não é de agora não. Peguem lá, começo do Dorival na seleção, quando o jogo apertou contra a Inglaterra, colocou o Endrick no jogo. O Endrick foi lá, fez gol. Contra a Espanha, com o Brasil tomando um baile no Bernabéu. O que ele fez? Colocou o Endrick. Endrick foi lá, gol. O Brasil empatou o jogo. Jogo contra o México, o Brasil sai ganhando de 2-0, toma 2-2. Jogando com o time reserva, Endrick no banco. Endrick entra, última bola do jogo, gol. Então o que acontece? Quando ele tá sob pressão, ele apela pro Endrick. Agora, quando ele tem uma oportunidade de dar uma sequência para esse jogador, de fato dar confiança para ele não faz isso. Ele corre para outros jogadores. Então ele não gosta do Endrick, mas quando as coisas pegam fogo, ele corre para um garoto de 18 anos. Que ontem também não fez nada. Ia conseguir fazer o quê se o nosso meio-campo mal conseguia ficar com a bola? Fez ali umas 2 arrancadas, depois perdeu a bola, sofreu falta. Não tem como você exigir de um jogador que mal joga e que tá num time totalmente desorganizado. Falando do Savinho, que entrou no decorrer do segundo tempo, entrou mal. Em outros jogos da seleção ele já entrou muito bem, porque ele é um jogador rápido, um jogador que vai pra cima, mas ontem acabou entrando mal num time que tava mal por inteiro. Acabou tendo uma contribuição pro quarto gol da Argentina porque ele não acompanhou o Tagliafico na origem da jogada. Falando do Ederson, é outro coitado. O que eu vou falar do Ederson? O cara não foi convocado para a seleção brasileira, entrou na seleção depois do corte do Gerson e do Bruno Guimarães e foi colocado faltando 6 minutos para acabar o jogo. Acho que não deu nem tempo de suar a camisa. Fez uma falta, sofreu uma outra falta. O que eu vou falar desse jogador? Era um cara que, pra mim, pelo contexto do jogo de ontem, era até pra ter sido escalado como titular, mas não foi. Agora vamos pra conclusão de tudo isso. Pro nosso presidente, pro Edinaldo, o que importa é que ele conseguiu a sua reeleição. Teremos agora Edinaldo no comando da CBF até 2030. Com o apoio da maioria dos clubes do futebol brasileiro e com o apoio de todas as federações. O futebol brasileiro aí, como Edinaldo, vai indo por um belo caminho. Aí eu faço de novo aquela pergunta. Vocês entenderam agora por que o Ancelotti não veio treinar a seleção brasileira? Qualquer treinador que seja minimamente sério, que não tenha rabo preso, não vai aceitar treinar a seleção brasileira. Podem falar o nome que vocês quiserem. Jorge Jesus, Abel Ferreira. Vocês acham que esses caras vão aceitar treinar a seleção brasileira nessas condições? Agora pensando daqui pra frente. O Brasil precisa mudar de treinador pra ontem. O Dorival tem que cair hoje. O Brasil tem que buscar de maneira séria um novo treinador. Dá total liberdade para ele trabalhar. Esqueçam convocações antigas, esqueçam jogadores de empresários. Deixa o cara montar por um ano a seleção dele. Definir um estilo de jogo. Montar uma base. Para quem sabe daqui a um ano a gente não passe vergonha de novo na Copa do Mundo. Desse jeito, se for com esse mesmo treinador, com essa mesma base de jogadores, a gente vai pra Copa para passar vergonha. A gente jogou 3 anos de preparação no lixo. Com esse treinador agora e com 60% desse time, não vai arrumar nada na Copa do Mundo. O certo seria trocar de treinador o mais rápido possível, dar carta branca para esse treinador convocar quem ele quiser, definir um estilo de jogo e usar esses próximos jogos das eliminatórias e os amistosos para ele poder preparar essa base. Porque, querendo ou não,
mal ou bem o Brasil vai estar na Copa do Mundo. É impossível não ir para a Copa do Mundo. Nesse atual formato, com mais seleções, só não vai para a Copa realmente quem não quer. O Brasil, mesmo mal há tanto tempo, podem ver que o Brasil tem pontuação para ir para a Copa do Mundo. Então esse não é o problema. Agora precisa se preparar. Aí depois muitos se perguntam por que tem tanta gente desiludida e desanimada com a seleção brasileira. É por causa de tudo isso que eu falei nesse vídeo. Agora é o seguinte, mais tarde nós teremos um outro vídeo aqui no canal falando de seleção brasileira. Nesse vídeo, eu vou falar pra vocês jogadores que, pra mim, não tem que mais ser convocados. Acabou o ciclo deles na seleção brasileira. Então, 7 horas, me acompanhem aqui no canal. Então, bom, galera, esse vídeo foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!